E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Khalili. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativem o sininho da notificação, curta o nosso vídeo, né? Dê o like aí. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando para a prova da OAB, que estão na faculdade de Direito ou mesmo estejam estudando para concurso público, ok? Também não me deixem de seguir lá no Instagram, é prof_Jefferson Khalili. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos nessa! Então, para quem lembra aí, nós terminamos falando sobre o princípio da passagem inocente. Nós estamos estudando sobre a territorialidade da lei penal brasileira. Beleza? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Nós paramos aqui, falamos, né, sobre esse princípio, e vamos agora darmos continuidade falando sobre o asilo. O que seria o asilo, pessoal? O asilo é um nome dado a uma proteção, né, que o Estado brasileiro ou qualquer nação dá a uma pessoa que está sofrendo ameaças, né, sendo ameaçado por conta de crime político, crime de opinião ou um asilo puramente militar, que é aquele asilo onde o militar daquele país, né, daquela nação está sofrendo algum constrangimento ilegal ou está correndo risco de sofrer constrangimento ilegal ou de ser preso ou sofrendo ameaça de morte. Né, Brasil, por exemplo, ou qualquer outra nação, pode oferecer asilo àquela pessoa. Mas como que funciona esse asilo no caso de navio nacional? O navio brasileiro que se encontra, né, em mar territorial, ancorado em porto de outra nação, o Brasil pode dar asilo para aquela pessoa no seu navio, já que o navio brasileiro ele é uma extensão do território nacional. Então, aqui está escrito, no slide nós colocamos, pode ser concedido ao indivíduo que procure em navio nacional em caso de crime político, crime de opinião ou crime puramente militar, né, ou uma perseguição puramente militar. Nos demais delitos, não se pode conceder asilo nos navios brasileiros, certo? Então, o que é crime político? Crime político como, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um crime político, você ser condenado por um crime, o crime, né, seria você não concordar com o regime político imposto por aquele governante. Ou seja, no caso da Venezuela, por exemplo, vocês estão cansados de ver, né, nos noticiários que o governo da Venezuela é um governo ditatorial, né, disfarçado de uma democracia, mas não é uma democracia, é um governo ditatorial, aonde quem fala mal ou quem ou quem tem um enfrentamento, né, ao governo, ao governante, né, que lá exerce o seu poder, ele pode ser preso, né, por estar cometendo um crime político. Crime de opinião é aquele crime que você emite opinião contrária ao governo. Então, aqui no Brasil, nós não temos isso. Então, vocês não estão acostumados a ouvir, né, esses termos, porque aqui a gente não vive isso. Mas em países tais como a China, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, até mesmo na Rússia, muitas vezes, você vê muito falar sobre isso. Então, lá esses países não são
puramente democráticos, né? Então, se você falar mal, né, sobre o governo, você pode ser, né, pode ser preso. Só para ilustrar o caso aqui, para vocês terem ideia, eu nunca fui na China, mas lá na China eu tenho amigos que trabalham com exportação de pedra preciosa, importação de produto chinês, e que vão lá, eles falam, sabe, essa compartilhar a localização no WhatsApp? Lá não funciona, lá é um país fechado. Lá se você, lá o governo fiscaliza as mensagens que você manda, ou seja, se tiver, eles têm um algoritmo que, se você falar mal do governo, né, por mensagem, o governo detecta aquilo e te bloqueia e vai ali atrás de você. Não é igual aqui no Brasil, que a gente pode falar mal do presidente da República, pode discordar com o pensamento, né, com as decisões que ele toma, a gente pode concordar, pode discordar do governador, do prefeito, do vereador, não é assim nesses países, né? Então, para quem comete esses crimes políticos de opinião ou crime puramente militar, pode-se pedir asilo em navio nacional, né, que esteja ancorado ou em mar territorial de outro país. Nos demais delitos, não. Então, crimes, outros tipos de crime, não se pode, o Brasil não concede, né, asilo, não concede nem o direito de pedir asilo nesses casos. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos começar a falar agora das hipóteses de não incidência da lei a fatos cometidos no Brasil. Pessoal, no nosso país, há casos de que a lei não incide, ou seja, aquela pessoa que praticou um ato tanto civil quanto um ato né, que venha a ter responsabilidade civil ou responsabilidade criminal, no Brasil há casos que a lei não atinge aquele indivíduo, aquela pessoa, certo? Por isso que o tópico né, desse tema agora é hipóteses de não incidência da lei a fatos que foram cometidos dentro do Brasil. A primeira hipótese é a imunidade diplomática. Imunidade diplomática significa que o diplomata é dotado de inviolabilidade pessoal, ou seja, ele, desde que exercendo a sua função dentro daquele local, né, dentro daquela lá não me fugiu o nome aqui, dentro da embaixada, ele é imune às leis brasileiras. Então, o diplomata italiano, o que aconteceu, os atos que ele pratica no exercício da função dele, não são julgados pelo Brasil, são julgados pela lei do país dele. Então, o diplomata é dotado de inviolabilidade pessoal, pois não pode ser preso nem submetido a qualquer procedimento, né, ou procedimento administrativo ou processo, sem autorização do seu país. Então, mesmo que o diplomata cometa um crime comum dentro da embaixada, ele não pode ser submetido à aplicação da lei brasileira sem a autorização do país, né, do seu país, né, de nacionalidade. Deixa eu autorizar aqui mais uma pessoa. Então, pessoal, embora, né, as sedes diplomáticas elas não sejam mais consideradas extensão do território, né, do país em que se encontram, elas são dotadas de inviolabilidade como garantia dos representantes estrangeiros, não podendo ser objeto de busca, requisição, embargo ou medida de execução. O Brasil foi signatário de uma convenção internacional, que é a Convenção de Viena. Então, nessa convenção, os países que assinaram, né, que foram signatários dessa convenção, eles combinaram, na
Na verdade, é uma combinação, né, um pacto lá que eles fazem, um acordo que eles fazem, de que cada país signatário dessa convenção fala que o território ali da embaixada, aquele local, o espaço físico da embaixada de cada país, ela é inviolável. O Brasil não pode, vocês viram aí hoje na TV, passando que o governador do Rio de Janeiro foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal. Foi hoje ou foi ontem? Não, a cabeça não está muito boa. Então, o Palácio das Laranjeiras, né, a residência oficial do governador do Rio de Janeiro, foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal de documentos e tal. Essa busca e apreensão foi autorizada lá pelo STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça. A Polícia Federal pediu autorização, o ministro do STJ concedeu essa autorização, a Polícia Federal foi lá e invadiu, certo? Nos casos da embaixada, não pode, não, lá é inviolável, a embaixada é inviolável. Pode pedir autorização para o ministro do STF, pode pedir autorização ao ministro do STJ, pode pedir autorização para o presidente da República, para o Papa, para qualquer pessoa. Não pode, é terminantemente proibido. Se as nossas autoridades violarem essa regra, se violar aquele local, nós estamos submetidos às sanções, né, das cortes internacionais. Então, o Brasil vai ter algum tipo de punição do Tribunal Penal Internacional ou da Corte de Direitos Humanos, nós vamos ter alguma sanção, né, desse país. Então, não pode. Por essa razão, ou seja, por essa razão de inviolabilidade, as autoridades locais, né, citando o exemplo do Brasil, e os seus agentes, né, tanto a Justiça, a Polícia Federal e tal, ali não podem penetrar sem o consentimento do diplomata. Somente com o consentimento do diplomata que se pode entrar lá. Mesmo nas hipóteses legais. As hipóteses legais são flagrante, em caso de incêndio, em caso para socorrer alguém, em caso de enchente, né, em caso de perigo iminente e tal. Essas são as hipóteses legais. Nem nesses casos pode-se violar a embaixada. Não haverá inviolabilidade, então, toda regra no direito, vão aprendendo aí, toda regra tem exceção. A exceção é, não haverá inviolabilidade, contudo, se o crime for cometido no interior de um desses locais, por pessoa estranha à alegação. Ou seja, se o crime for cometido lá dentro, por uma pessoa que não faz parte da comitiva lá do serviço diplomático, que daqui a pouquinho eu vou explicar quem são essas pessoas, se esse crime for cometido por pessoa estranha, pode sim entrar, aí sim a polícia, né, as autoridades brasileiras e os agentes, né, das autoridades podem sim adentrar nesse local. Entendidos? Dúvidas até aí? Quem tiver dúvida, abre o microfone aí e me pergunta, hein? Claro, então, vamos para a próxima? Ô Jefferson, boa Oi. noite. Boa noite. Quem é? No caso, é o Pedro. Fala, Pedro. No caso dessa imunidade diplomática, né, acontece muitas vezes, vamos dizer assim, um criminoso, ele, né, pede ajuda de alguma embaixada, né, e fica lá dentro, e eles não podem prender ou fazer nada contra o criminoso, né. Sim. No caso, essa embaixada, ela pode, vamos dizer, transportar esse criminoso para o país da embaixada, ou ele só pode ficar ali dentro? Pois é, cara. Você viu há pouco tempo atrás, foi aquele cara lá da Inglaterra, o Wikileaks, né? Aquele caso, o Wikileaks lá, esqueci o nome do cara. Ele foi, adentrou na embaixada da Inglaterra. Não lembro qual foi a embaixada, não lembro assim exatamente, mas ele ficou lá. Na verdade, é o seguinte, cara.
o país que concedeu asilo, ele vai ter daquele país, por exemplo, o César Battisti, por exemplo, se ele pedisse asilo na Embaixada do Brasil lá na Itália, e a Itália o Brasil concedesse esse asilo, né, político para esse criminoso, para esse suposto criminoso, né, o governo italiano teria que dar um salvo-conduto do transporte desse criminoso até o avião ou o navio que traria esse criminoso para o Brasil. Se aquele governo não der o salvo-conduto, o cara vai ter que ficar ali preso ali dentro, porque ali o país é proibido de adentrar ali, né? Só que como é que eu vou explicar para você? Por conveniência ou por um acordo, né? Eles podem dar o salvo-conduto para trazer o criminoso para o país de origem. Se não der o salvo-conduto e a pessoa saiu da embaixada, o país pode prender. Entendido? Ah, não entendi, certo. Beleza, Valeu. bora. Atenção, o agente diplomático tem imunidade também para servir como testemunha, uma vez que ele não é obrigado a prestar depoimento como testemunha. Só é obrigado a depor sobre fatos relacionados com o exercício das suas funções. Então, se um diplomata, um agente da embaixada, um agente diplomático, for intimado para depor sobre um crime de trânsito, um crime comum, ele está lá no shopping, teve um assalto, ele foi intimado para depor como testemunha, ele pode simplesmente negar e não prestar o depoimento, porque ele tem imunidade diplomática. Ele só vai ser obrigado a depor por fatos relacionados com o exercício das suas funções. Entendido? Então, ele não pode depor como testemunha de outras, né? Ele é imune. A não ser que ele queira. Se ele quiser depor, ele vai depor. Beleza?